TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracedro de hoje, estamos recebendo Cacau Menezes, falando a respeito de saúde mental. É um tema, gente, que é de suma importância para todos nós. Confiram. Oi, gente, tudo bem? Passando aqui primeiramente para agradecer essa minha amiga linda, maravilhosa, que eu sou apaixonada, Mara Cedro, com esse programa sensacional Quality by Maracedro, TV Aberta São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou Cacau Menezes, sou comissária de bordo já há 18 anos e agora nesse semestre me formo em psicologia. E vim aqui falar para vocês de um assunto extremamente importante, né? Que ele veio à tona agora o mês passado, que foi intitulado como Janeiro Branco, o mês de cuidado da saúde mental. Nós costumamos dizer o quê? A saúde mental ela não tem que ser cuidada somente em janeiro. É janeiro, fevereiro, março, abril, durante todo o ano. Por quê? Porque a saúde mental, assim como a saúde do nosso corpo, ela é extremamente importante ter cuidados, né? Porque os impactos que a saúde mental gera no nosso corpo são muitos, gente. Por quê? Ele vai impactar no seu trabalho, no seu desenvolvimento pessoal, nas suas amizades, no seu relacionamento interpessoal e também diretamente no corpo, né? Onde podem gerar outros tipos de doenças no corpo que às vezes você não consegue identificar. A saúde mental, muitas vezes, alguns transtornos que podemos ter ou adquirir, eles são invisíveis, né? A gente não consegue, ele não é palpável, você sente, são sentimentos, né? Diferente de quando, de repente, quebrei a perna. A pessoa vai ver que eu quebrei a perna. A pessoa não vai esperar que eu com a perna quebrada vou sair correndo, vou sair andando. Por quê? Porque aquilo é visível. Agora a saúde mental não. Às vezes ela vem silenciosa, né? Você não percebe, você vai ficando desanimado, você vai ficando triste, você vai ficando estressado, com algumas outras dores, né? Que somatizam no seu corpo e você não percebe que vem da onde? Muitas vezes da mente, que é muito importante, né? E outra coisa, gente, a saúde mental é muito pouco compreendida, né? Eu costumo dizer que até hoje se gera um grande preconceito ao cuidar da saúde mental. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou procurar um psicólogo. As pessoas falam assim, mas por que você vai procurar um psicólogo? Procurar um psiquiatra, então? Nossa, para as pessoas é uma coisa assim, falam, você tá louco? Se você precisa de um psicólogo, você está louco. E não é, gente, a saúde mental, os cuidados dela, é da mesma forma como você, por exemplo, você tem uma diabetes, você tem que fazer o quê? Procurar um médico, um cuidado, você vai ter que ter um controle daquilo, você vai ter uma medicação. Se você tem uma pressão alta, da mesma forma você tem que ter esse cuidado também. Essa doença, eu não chamo, na verdade não são chamadas de doenças, são transtornos mentais. Ela apresenta muita limitação pra gente, muitas coisas que às vezes a gente se sente fraco por sentir isso, né? Poxa, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou assim? Muitas vezes a gente não tem essa consciência, essa autoconsciência, né? Por isso que depois eu vou falar um pouquinho pra vocês do quão importante é. Para você cuidar da saúde mental, o primeiro passo é você ter autoconsciência, se conhecer, saber as suas fraquezas, saber os seus limites, saber se impor em algumas situações. Essa saúde mental, ela é difícil de alinhar com uma coisa real, né? Porque não é palpável, né? Por exemplo, você está com uma dor aqui, tá doendo aqui. Tá doendo a minha perna, tá doendo a minha cabeça. E a mente já não é assim, né? Às vezes você vai deixando, passando aquilo vai passando desapercebido, né? A saúde mental ela envolve diversos aspectos, né? Aspectos físicos, aspectos químicos, do funcionamento cerebral, porque ele vai o quê? Te bloqueando em algumas coisas, sem que você perceba. Ela altera a nossa motivação, como a depressão, né? O estresse diário do dia a dia, tudo isso vai sobrecarregando a sua mente e isso vai automaticamente vindo no seu corpo também, né? Não é às vezes você fala assim, estou cansado, eu estou estafado, e muitas vezes
isso não é só o cansaço físico, né? Ah, eu vou pra academia, eu vou cuidar do corpo. E a mente, você cuida? Você tá cuidando da sua mente, né? E muitas vezes também a gente tem padrões, tem hábitos, tem crenças que levam a gente a ter alguns comportamentos que vão interferir na nossa saúde mental, né? Assim como temos fatores biológicos, sociais, ambientais, na saúde do corpo e da mente, isso também é muito importante. Por quê? Algumas crenças sociais, elas podem potencializar esses fatos e podem também dificultar na busca de um tratamento, né? Por quê? Porque a ideia, na maioria das vezes, é que você é obrigado a produzir, a trabalhar, a ser a melhor pessoa, que você não pode errar, não pode ter sentimentos ruins. Então, isso te limita, né? Às vezes vem da sua infância isso, né? Na verdade, o que a psicologia mostra é que é um caminho ao contrário lidar com as nossas emoções, de forma a aceitar as emoções boas e ruins. Ajuda a regular esse processo emocional. Nós temos que, às vezes, ter hábitos que nos façam reconhecer os nossos limites, né? Porque isso auxilia no nosso desenvolvimento, né? No nosso bem-estar e na nossa saúde mental. O cuidado da saúde mental, ele vai envolver diversos aspectos específicos, né? Eles vão envolver a sua flexibilidade na hora de perceber algumas situações que não estão boas com você. Porque às vezes a gente aceita muitas coisas, né? Muitas vezes a gente não tem coragem de falar um não. Eu estou cansada, mas poxa vida, um amigo me chamou para sair, mas eu não vou falar não para ele. Eu não consigo falar esse não. Ah, eu estou estressada, eu estou estafada. O que eu vou fazer com isso? Ah, não, eu vou lá porque pelo menos eu faço a minha parte. E a parte de se cuidar, do autocuidado, você está tendo com você? É muito importante para uma boa saúde mental o autoconhecimento. Você precisa saber quem eu sou, o que eu quero, para que eu estou nesse mundo. Tem muita gente que não sabe o que ela quer, o que eu quero. Às vezes as pessoas impõem isso para ela. Ah, olha, você tem que ser assim, você tem que fazer assim. E o autocuidado não, o autocuidado é assim, se eu não gostar de mim, como é que eu vou gostar do próximo? Se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do próximo, né? Tem muitas pessoas que elas não sabem ao que vieram nesse mundo, né? Ao que se destinam. E essa é uma procura constante que às vezes deixa a pessoa sem saber o que fazer. E aí gerando alguns transtornos mentais, como o quê? A ansiedade, a depressão, que principalmente antigamente, tudo isso era tido com muito preconceito, né? A pessoa, muitas vezes, ela não tinha esse direito de procurar um tratamento ou um acompanhamento com um profissional responsável pela área para cuidar disso. Antes de existir a lei antimanicomial, que ela foi tida em 6 de abril de 2005, que essa lei ela veio para proteger o direito das pessoas portadoras de doenças mentais, trazendo um modelo de tratamento com um cuidado mais humanizado e em liberdade. As pessoas antigamente, qualquer tipo de transtorno mental que apresentasse, ou não, algo que saísse do padrão. Por exemplo, antigamente uma mulher que se ela tinha uma condição financeira melhor, ela se apaixonasse por uma pessoa que não tivesse a mesma condição dela, os pais naquela época colocavam ela onde? No manicômio, porque para eles era um tipo de loucura, né? As pessoas agiam de uma forma um pouco mais agressiva por estar estressada ou não ter esse controle, esse autoconhecimento de se cuidar, eram colocadas em manicômios, e onde foi retirado isso, usado de uma parte mais humanitária. Por quê? Porque existe muito o quê? O humano e o ser humano, né? O humano é aquele que vai existir. Você é humano, você existe. Mas o ser humano não, o ser humano ele tem uma essência, né? Esse ser humano, ele sabe ao que ele veio, ele vai se comportar de maneira diferente, né? E cada pessoa se porta de uma forma diferente, porque o humano, ele veio ao mundo, cada pessoa tem o quê? A sua digital. Então, é um humano que veio aqui
e cada um vai ser diferente de outro, ele tem a sua identificação. O ser humano, ele vai buscar a sua identidade, ele vai saber para que ele veio, a que ele veio, o que ele quer ser. E essa é uma busca constante, gente, do ser humano, né? Se ele vai ser uma pessoa que ele vai ser boa, se ele vai fazer algo pelo próximo, se ele vai ser empático ou não, se ele vai ser introvertido, extrovertido. Tudo isso são coisas do ser humano, né? Da busca constante, né? Muitas vezes a gente fala que essa busca, às vezes, pode ser por uma coisa material. Ah, eu tenho uma casa, só que essa casa já não está mais me fazendo bem. Eu vou fazer o quê? Vou procurar uma outra, vou tentar crescer. No meu emprego também não está bem. O que eu vou fazer? Vou procurar fazer melhor. E às vezes é por você mesmo, mas às vezes não, é porque te impõem isso, né? E para ter uma boa saúde mental, gente, como eu já falei, o autoconhecimento, ela é de extrema importância, né? Por quê? Às vezes a gente tem que ver assim, qual o lado positivo e qual o lado negativo de eu me conhecer. Eu tenho que pôr ali na balança o que eu tenho que fazer para melhorar, para ser melhor. O que eu tenho como sentido de vida e como eu faço isso em propósito da vida, né? Humano, basta nascer. Eu nasci, eu sou humano. E tudo isso é um processo que vai agregar valores ao que você faz, né? Se eu sou um ser humano de verdade, se eu sou uma pessoa que tem valores, virtudes, ou seja, pratico meus valores para mim e para os outros também, né? Se eu uso de sabedoria para fazer exatamente ao que eu vou me dedicar, ao que eu vou fazer, o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer pelo ser humano. Ser humano é aquilo que eu me torno. E qual que é o sentido da minha vida? Por quê? Porque todos nós temos um talento. Todos nós temos muito cedo um talento. E como que eu vou utilizar esse talento? Muitas vezes a gente deixa esse talento ele desapercebido, né? Porque nós não estamos preparados para ver isso. Às vezes um simples saber cozinhar. Às vezes eu falo para a cozinha e falo assim, a minha comida não é boa. Eu tenho talento para cozinhar, mas para mim, eu não acredito nesse meu talento. E as pessoas falam para mim, nossa, como você cozinha bem. Ah, eu gosto de cantar, mas eu acho que eu canto ruim. E as pessoas acham que eu canto bem, né? Então, assim, você tem que buscar o seu talento, fazer o que realmente você gosta, né? O talento, ele nos foi dado para eu poder montar o propósito da minha vida, né? E o que é o propósito da vida? Quando eu uso o meu talento para o meu autoaperfeiçoamento e o meu talento para que eu possa também beneficiar outras pessoas, né? Quando eu estou melhor, esse meu melhor, eu posso conseguir dar esse meu melhor para os outros também. Agora, se eu não estou bem, como é que eu posso dar o bem para os outros, né? E muitas vezes a gente usa muitas desculpas, né? Fugas, para que eu não passe por tudo isso. É muito mais fácil eu fugir do que eu me autoavaliar e ver que eu preciso nesse momento cuidar da minha saúde mental, porque ainda existe muito preconceito quanto a isso, né, do psicólogo, do psiquiatra. Às vezes você vai num psiquiatra, o psiquiatra fala assim, olha, você vai agora ter que utilizar uma medicação, porque você está com um transtorno psicológico, né? E às vezes as pessoas falam assim, eu não vou tomar esse remédio, eu não sou louca. E isso não existe, gente. Porque, como eu falei um pouquinho antes, se eu tenho uma diabetes, eu tenho que tomar o quê? Uma medicação para controlar essa diabetes. Se eu tenho pressão alta, eu vou tomar uma medicação para essa pressão alta. Então, se eu tenho um tipo de transtorno mental, eu vou ter que tomar uma medicação para cuidar dessa saúde mental também. Assim como eu cuido do meu corpo, né? Então, gente, permita ser você mesmo, né? Para ter uma saúde mental, não vamos esperar que a vida fique fácil, porque a vida não é fácil, né? A gente vai se dar bem, muitas vezes a gente vai passar por problemas, por dificuldades, mas temos que ter o quê? Resiliência para fazer uma coisa que se chama ressurgência. O que é a ressurgência, né? Muitas vezes a gente tem que permitir rir-se de si mesmo, né? A ressurgência, ela... muitas vezes a gente não consegue estar vendo o que ela é, né? Ressurgir
Por exemplo, vai lá naquela coisa no fundo do mar, mexe ali na areia, aquilo vai o quê? Ressurgir algo lá dentro, você vai ter que mexer, né, dentro de você. Ah, Cacau, eu vou ter que mexer na minha ferida, pôr o dedo na minha ferida? Muitas vezes sim, tá? Porque essa saúde mental, às vezes ela vai precisar disso. Algum trauma de infância, algum trauma que você passou durante algum período da sua vida. É difícil mexer nessa ferida? Muito difícil, gente. Não tô falando que é fácil, tá? Por quê? Porque muitas vezes mexer nessa ferida vai vir à tona muitas outras coisas da nossa vida. Mas se você procurar um profissional responsável que possa te ajudar nisso, talvez ele vai ressignificar a sua vida e mudar aquilo que você está passando no momento, tá? Por quê? Para a gente ter uma saúde mental importante, a gente tem que, às vezes, mexer nessa fragilidade, que às vezes você deixa ali, ou às vezes você nem sabe de onde vem isso, né? Então, assim, há extrema importância de você fazer terapia. Aí você vai falar assim, ai, Cacau, vou ter que fazer terapia, falar com uma pessoa que eu nem conheço, falar da minha vida para um desconhecido. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar ali falando, o que essa pessoa pode me ajudar? Gente, a terapia é extremamente importante para o seu autoconhecimento, para você poder soltar ali algumas coisas que às vezes você não tem coragem de falar para pessoas que estão do seu lado, porque até mesmo essas pessoas às vezes não vão compreender a sua dor. Como eu falei, às vezes esses transtornos psicológicos, eles são invisíveis, né? As pessoas acham que você inventou, que é frescura, que pra que você consegue passar por isso? Não, gente. O índice de suicídio, não só no nosso país, mas como lá fora, está altíssimo. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão conseguindo lidar com esses transtornos. E chega a um ponto de ser tão dolorido, tão difícil, que para elas é muito mais fácil dar fim à sua vida, porque ali ela resolve o seu problema na cabeça dela, né? E quanto muitas vezes ela procurando um profissional da área, ela vai poder modificar isso, ela vai poder ver aonde está aquele problema, onde está aquilo que neste momento está causando tanta dor. E falando com um profissional da área, muitas vezes ele vai conseguir direcionar ela para algo, né? Muitas das vezes você fazendo uma coisa simples como tomar um café para você, fazer um bem para você, fazer algo que você gosta, que às vezes você deixa assim, não tenho tempo, não posso, isso não vai ser bom. E às vezes até fazer o nada, gente, isso é extremamente importante. Porque às vezes a gente fala assim, não, olha, para eu cuidar da minha saúde mental, eu tenho que fazer terapia, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho... Não, gente, é o autoconhecimento, é você ver o seu limite ali, onde você fala assim, não, hoje eu tenho que respirar, parar, olhar para mim, olhar no espelho, tem até uma técnica do espelho, de você falar com você mesmo no espelho, e falar assim, poxa, o que eu posso fazer por mim? O que está me afligindo? O que está me fazendo mal? Porque muitas dores que sentimos vêm da onde? Da mente. Porque se a mente não está bem, o corpo não está são. Né? Já tem esse ditado, né? Mente sã, corpo são. Porque assim, podemos adquirir vários tipos de doenças, como fibromialgia, câncer, já foi comprovado que muitas vezes vem dessa parte cognitiva, toque, depressão, síndrome do pânico, tudo isso decorrente de você às vezes não ter esse autocuidado, né? De cuidar. E principalmente a gente tem o quê? O medo de fracassar. Esse é um dos piores gatilhos, né, para a nossa saúde mental. Principalmente essa nova geração, que ela não sabe ser frustrada, né? Muitas vezes você não deixa seu filho chorar, se frustrar, e eles precisam disso, é um treino da vida, né? Essa nova geração, ela não está preparada, né, psicologicamente para enfrentar esse mundo que ela vai receber um não,
ela vai ter dificuldades, né? Então, nós como pais, como amigos, como parentes, muitas vezes a gente tem que direcionar essas pessoas para isso, para que, principalmente essa nova geração, ela tenha limites, ela tenha que saber se frustrar, ela tenha que saber o não, ela tem que saber quem é ela, né? Ela tem que saber para que ela veio a esse mundo e que ela tem que se tornar um ser humano. E é difícil, né? Mas você deita, chora, sabe que muitas vezes aquilo que você está sentindo tem sentido, né? Como eu falei da ressurgência, né, que é uma palavra do fenômeno geográfico, significa revirar mesmo o fundo do mar. E esse fundo do mar, ele vem. Se você às vezes parar e pensar um pouquinho, poxa, por que eu estou assim? Passou o dia, você está mal. Aí às vezes você não percebe o porquê que você está mal. E aí, mexe lá no fundinho que você vai perceber o quê? Poxa, hoje aconteceu isso, isso e isso que me deixou assim. E às vezes você deixa passar aquilo acumulando, acumulando, onde você vai realmente ter uma hora que você vai o quê? Explodir. Então a gente aconselha o quê? Que se procure esse cuidado antes, para que não chegue um momento em que você não tenha muito mais o que fazer, né? Em que você chegue num limite de exaustão, né? Que muitas vezes a gente chama isso dessa exaustão, né? E a ressurgência humana seria quando a gente passa por tudo isso, tem o autoconhecimento, tem o conhecimento, coragem, resiliência, e aí a gente recomeça na nossa essência e traz o que tem de melhor lá. Então, se a gente não tiver todas essas etapas, passar por todas essas etapas, nunca teremos uma saúde mental saudável, né? Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês é isso, que o autocuidado, gente, é primordial. Se você ir à academia vai te agradar, vai te fazer bem, o exercício físico é muito bom para a saúde, né? Você estar com pessoas que você gosta, você estar sozinho, você passar um momento com a sua família, com amigos, é de extrema importância para a saúde mental, né? Se conscientizar que o autocuidado com a saúde mental, ela é, assim, muito, muito, muito importante mesmo, tá? O profissional da área é realmente primordial você procurar. E muitas vezes, gente, você vai procurar um profissional, você vai estar com aquele profissional e às vezes você não vai se identificar com ele, tá? Porque isso é normal. E aí é onde você vai poder estar procurando um outro profissional, porque às vezes a abordagem dele não bateu com o que você procura. Então, assim, é uma extrema importância, tá, esse profissional, mas também uma constante procura pelo melhor para você, né? Se conscientizar que o cuidado com a saúde mental, ela é muito importante, mais uma vez eu vou falar, assim como a saúde física, né? Porque a gente vem, mais uma vez falando, dessa cultura que ela não valoriza o cuidado com a saúde mental, né? Ela é sempre associada, né, como eu falei, à loucura. E não é, gente, loucura é você não se cuidar, né? Loucura é você deixar passar coisas desapercebidas onde estão te adoecendo, né? A doença mental, ela adoece, ela entristece, né? A gente vê aí muitas pessoas que perdem o sentido da vida, né? Elas não conseguem se relacionar novamente com outras pessoas e ainda existe muito esse receio, né? Porque na psicologia nós também trabalhamos com a prevenção da saúde, que está ligada ao direito de manter boas relações pessoais no trabalho, entre outras, porque essa saúde mental ela vai afetar nisso também, né? Pois quando nós não estamos bem, nós levamos tudo isso para as outras áreas. Às vezes parece até ser um pouco repetitiva nessa parte de que a saúde mental ela vai me atrapalhar em toda a minha vida, em todo esse processo de crescimento, de evolução. Não adianta você estar lá com o corpo simplesmente malhado. Tem pessoas que de repente
ir para academia não faz bem. Ela prefere dar uma caminhada, caminhar com o cachorro, né, brincar com o seu filho. Isso é um tipo de terapia em casa, que a gente fala, que às vezes a gente pede para que a pessoa faça isso, né, algo que goste, para que isso evolua também no seu tratamento junto com um profissional da saúde, né? Então, deixar de procurar essa ajuda, né, é bobagem, porque você precisa desse autocuidado, você precisa de um profissional. O psicólogo, ele é de extrema importância, mais uma vez, vou falar para vocês. E, gente, o psicólogo, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou num psicólogo porque é caro. Não, nós temos programas de psicólogos gratuitos, tá? A preços populares. O próprio governo, ele te dá alguns tratamentos no SUS, onde você pode procurar esse tratamento também, esse acompanhamento psicológico também. Então, não vamos deixar de procurar esse apoio de um bom profissional, tá? Você tem que procurar um profissional que você confie, que você seja responsável, que façam coisas que te façam bem, sabe? Que realmente esteja ao seu lado, né? Então, vamos cuidar dessa mente, gente? E eu vou deixar uma frase aqui. O que você não resolve em sua mente, seu corpo converte em enfermidade. Gente, precisando de algo, conte comigo, tá bom? Um beijo no coração. Obrigada.